Olá! E aqui estamos mais uma vez neste nosso encontro que para mim é uma absoluta diversão, porque eu adoro estar aqui, porque sempre vem pessoas muito interessantes, né, Afonso? Sempre a gente tem convidados que nos preenchem, né? Olha, fica bonito quando eu digo nos preenchem, né? Até a nossa ficou até, olha, nos preenchem. Não, o Pod Arruda. Diz Diniz. Tá um sucesso. Muito bacana. Com convidados incríveis. E hoje, olha, eu tenho alegria, porque esse convidado é demais. Só não pode contar ainda. Não pode contar. Mas calma aí, deixa eu só falar. Eu assistia tanto ele na TV. Você assistia? Nossa, na época daquele programa Auge que ele participou. Você não tem noção, mas nós vamos falar disso tudo. Mas vamos... Você tinha crush nele? Pode contar. Um pouquinho. Tinha? Olha! Olha aí os tambores, olha, eu tô aqui tirando hoje, olha, hein? Os bastidores dessa gravação está incrível, porque olha, já foi Borel falando ali de umas coisas. Foi. Então vamos que vamos. Mas vamos agradecer. Vamos agradecer a quem nos mantém aqui. A quem Aqueles nos provém, o nosso Pod Nosso de cada dia. É muito importante isso, claro. E começamos agradecendo... Com quem? A Local Imóveis, que está aí mais uma vez conosco, mais uma temporada. Mais uma temporada. Você já teve algum perrengue com seu imóvel? Todo mundo já teve. E eu adoro principalmente aqueles donos de muitos imóveis. Adoraria, não é meu caso, mas você pode precisar administrar os seus imóveis. Então, tudo que for referente à locação, venda, administração, é com eles, Local Imóveis. Até trouxeram o Afonso para São Paulo, o que eu não sei se foi muito boa coisa, mas vamos lá. Foi maravilhoso isso, tá? Pode parar com essa graça. E a Foco? A Foco Comunicação, que é de Ribeirão. De Ribeirão. E hoje Grace Kelly, ela tem nome de princesa. Grace Kelly, hoje está Grace Kelly Barbie. Nós vamos colocar aqui uma imagem de Grace Kelly Barbie. Ela entrou na trend. Ela tá impossível. Não é? Além disso, temos quem? Dr. Derek, com o Instituto Derek Camargo. Dr. Derek Camargo, que eu sei que está embarcando para Carmel. Que Olha, delícia. Carmel. Quando esse programa for ao ar, ele já voltou de Carmel, mas eu nem fui. Logo ele está na minha frente. Olha aí. Além disso, temos que agradecer quem mais? Planearte Planejados. Lá de Ribeirão. Olha, Ribeirão tá bombando nesse programa. Ribeirão hein? tá impossível, tá? hein? Tá E demais. é bacana, porque você pode sempre adequar o seu espaço, a sua proposta, a sua cozinha, quarto, sala. É planejado? Planejou? Planejou com Planearte. Tá tudo certo. Um beijo pro Fernando, que eu adoro ele, conheço há muitos anos e por isso que ele está aqui conosco. Além disso, temos mais pessoas novas. Área estética, né? Área é um cabeleireiro maravilhoso. Um salão, e lá você pode fazer tudo. Aliás, eu vou agendar minhas coisas, que eu soube que dá pra fazer massagem, dá pra fazer... Tem um espaço zen. Ela me disse que tem a depilação masculina. Ui! Olha só, tem a depilação masculina. Só não conto pra vocês onde será essa depilação. Graças a Deus. Vamos lá. Vamos em frente. Além disso, o pessoal do La Ventana Parricha. Eu vou Campo falar Belo. De Campo Belo. Esse nosso convidado de hoje, vou saber se ele gosta de carne, porque hoje tá uma modinha, né? As pessoas, não como carne. Se ele comer carne, ele será convidado para comer uma excelente parricha, como tem que ser. E temos Cozinha do Beco. com os nossos, tem aqui quitutinhos, os quitutinhos deliciosos. E hoje veio uma salada de grãos, vieram cocretes, os cocretes. Temos aqui... E aquilo que eu mais adoro lá, que é o quê? Aquele docinho, aquele o mousse mousse com a receita da vovó. Não é delicioso? Bom, tá um espetáculo, estão todos muito agradecidos. Vocês sabem que vocês moram no meu coração. E atualmente também fazem parte da minha conta bancária, o que eu agradeço muito, é claro. Que bobinho. Vamos ao nosso convidado, então? Vamos. Olha, lá. ele é uma figura que vocês associam imediatamente ao humor, com toda certeza, né? É uma associação direta, talvez por ser a atividade mais flagrante deste convidado. Porém, nas pesquisas que fizemos sobre ele, descobri que ele vai muito além disso. Muito. Ele é um homem erudito. Ele é um homem com grandes talentos que nem todos sabem. Eu sabia de alguns, descobri outros na pesquisa. Ele vai contar todos aqui, mas acima de tudo, ele foi de uma receptividade quando eu o convidei. Nós nos encontramos numa feira de casamentos e ele estava lá com a digníssima esposa. E eu perguntei, você vai ao meu podcast, ao nosso? E ele disse, claro, com o maior prazer. Você sempre foi tão presente conosco.
nos momentos em que eu estava ali entrevistando, que eu faço questão de ao seu. Tá vendo? Vocês estão vendo o que é classe, o que é classe, o que é elegância? Então quem pensa que o humor é só escracho, lê do engano, é ele, Rafael Cortez. Seja bem-vindo! Obrigado, gente. Vocês têm tantos patrocinadores, eu Você preciso viu de que dinheiro lista? pra vocês, cara. Gente, vocês estão muito bem na fila. Olha que legal, viu? Sim, é verdade. E a gente se encontrou na Feira Casar, eu não conhecia o Afonso ainda, né? A gente não conhecia. Mas quando o Fábio Arruda me falou assim, seria, eu falei... Ele começou a descrever o que era, eu falei assim, nem precisa me contar o que é, só agenda comigo, vamos logo, entendeu? Você tem um crédito que você não tem que explicar muito para as pessoas, né, o que é, assim, porque era um personagem que a gente sempre entrevistava no CQC, e qualquer pessoa que se vincule a Fábio Arruda passa a ser do coração também. Então você já é um cara também, cara. Muito obrigado. Você sabe que tem uma máxima em inglês, que é uma máxima de elegância, né? Que pessoas verdadeiramente elegantes never complain, never explain. Então você não reclame e não se explique. Como ele disse agora eu vou convidar as pessoas assim, você vai no meu podcast, pronto e acabou. Porque o Rafael Cortez falou. Pronto, acabou. É isso. Calma. Vamos lá. Mas é assim. Vamos lá. Começa a contar um pouco dele, essas histórias todas. Você começou muito cedo, né? Eu percebi isso, mas o que eu achei mais intrigante foi que você teve um programa erótico na faculdade, né? Foi mesmo, cara. Conta um pouquinho pra gente. Pois é, eu comecei com 17 anos. Na verdade, assim, eu sempre soube que eu era artista, desde criança, assim. Sempre soube. Eu só não sabia exatamente que tipo de artista eu seria. E aí eu fui tentando tudo, assim. Eu fui pra música, eu fui pro teatro, eu fui pra comédia, eu fui pra desenho. E aí fui fazer a faculdade de comunicação. Eu fui fazer jornalismo depois de ter iniciado rádio e televisão na FAP, ter começado filosofia na PUC, e aí sim, na filosofia da PUC, eu transferi para o jornalismo da mesma instituição. Olha o erudito aí. Falei filosofia. Ai, comecei. E aí na faculdade de jornalismo, eu não estava muito certo que eu ia ser jornalista. Eu estava meio em conflito com essa coisa tão formal. E aí a minha função como aluno de comunicação, de jornalismo da PUC, era sempre dar uma despirocada, assim. Tudo que tinha de proposta eu dava uma pelada, assim. Então, teve um ano que o nosso orientador do curso de vídeo falou, olha, eu quero que vocês façam um telejornal. Aí eu juntei minha turma ali, era por turmas, né? Falei, gente, a gente vai fazer um telejornal, todo mundo coxinha dando as notícias da faculdade, aquela mesma coisa, TP, bancada. Eu falei, vamos fazer um telejornal 100% erótico. Aí todo mundo, como assim? Eu falei, vamos fazer um telejornal erótico. Então tudo vai ser de sexo. Aí na hora que tiver a repórter vai falar sobre o tema sexual no campus da faculdade. Se vai ter uma matéria, essa matéria tem que ser sobre alguma coisa comportamental sexual gravada antes. E eu era o apresentador, junto com uma colega maravilhosa que está na profissão até hoje, que é a Débora Pio. E aí a gente falou, nós somos os âncoras, então nós não vamos apresentar isso normal. Ela tava de sem taliga, eu tava sem camisa, assim, sabe? E a gente passava KY um no outro. E os nossos microfones eram uns falos enormes. Nossa, olha só. Na minha fase atual, o que eu perguntaria pra ele? Se eles estavam como? Nus. Agora eu só pergunto pra todo mundo. Vamos numa festa. Tudo numa festa agora me convidam, eu falo, nossa, eu vou com o maior prazer e vou nu. E tem gente que fala assim, não sei se seria, porque eu acho que eu passo uma certa convicção e a pessoa fala, talvez não, mas venha e tal. Agora tudo eu falo que eu vou nu. Pronto. Maravilhoso. Vou nu. A gente não podia estar nu porque era muito coxinho o nosso telejornal, mas a gente tinha uns microfones em forma de pistola. PUC não é coxinha, hein? Não, mas pra PUC ali, uma instituição, FAP né? é mais coxinha. A FAP muito mais. Na Muito, mas eu fiz FAP também. Eu fiz rádio TV na FAP 1 ano e, pô, com todo respeito, assim, né? Mas tinha uma coisinha mais conservadora. A PUC já tinha uma coisa desconstruída. Aliás, ter feito o jornalismo na PUC foi muito legal, porque a PUC era uma instituição, ainda que ela respeita o perfil do aluno, assim. Se o aluno é coxinha, é CDF, seja coxinha e CDF. Agora, se o aluno é disruptivo, como eu era, é criativo, ela também respeita. Disruptivo, vejam a elegância do vocabulário. Disruptivo. É alguém que eventualmente tem no seu processo cognitivo uma forma diferente de adaptação. Vamos lá, disruptivo. Disruptivo ficou lindo. Eu preciso te perguntar um negócio do que você contou. Que você sempre sabia que você ia atuar de alguma maneira, seja em que caminho fosse.
Você ficava fazendo graça pras visitas quando você era pequenininho, assim? Você fazia teatrinho e você cantava poesia, ou cantava poesia, ótimo. Você declamava poesia ou você cantava? Porque tem umas crianças que fazem isso. Chato. Eu era um menininho tímido. Não, eu não era esses meninos despachados, assim. Eu só fui ser despachado depois que eu fui fazer CQC. O CQC me libertou, assim, de mim mesmo, inclusive. E me apresentou pra comédia. O CQC era uma coisa, né... Não interessa se você tá com medo, se tá nervoso, vai lá e faz. Eu aprendi a ser cara de pau, aprendi a ser engraçado, aprendi a ser solto com o CQC. Quando eu era criança, eu era um menino carismático na linha da meiguice, assim. Eu era um menino que você queria pegar e cuidar, entendeu? Porque eu era um menininho muito bonito, muito bonzinho. Educado. Muito educado. E eu desenhava para as pessoas. Ah, isso é bonitinho. Isso era muito bonitinho. E a pessoa levava o desenho, assim, quando levava, ele não, eu me fazia comprar. Ah, que maravilha. Eu queria ganhar dinheiro, não tinha como, então eu desenhava, tava na fase das caveiras, né? Todo menino tem uma fase de morte, né? Imagina, eu com 8 anos. Gente, eu não tive. Nossa. Eu não tive. Menino. Ué, mas menino também. Imagina, caveira. menino, Todo menino tem uma fase tem da uma caveira. idade do menino, os meninos têm várias fases, né? Mas tem uma fase do menino que ele quer saber de morte, demônio, caveira, esqueleto. E eu desenhava. Não fazia. Mas desenhava altos esqueletos, eu era fã do Kiss, imagina. Eu, nos anos 80, vendo Iron Maiden, que tinha aquelas capas de Edge the Monster, verdade, tinha essa o Kiss, Black Sabbath, e eu, cara, louco com aquilo. E eu desenhava e as caveiras. pessoas compravam as suas caveirinhas. E eu tocava na campainha dos vizinhos assim, compra meu desenho. Aí a pessoa olhava o desenho, cara, umas caveiras, os esqueletos cuspindo sangue. E achavam meigo, assim, obrigado, hoje não. Mas eu tocava de novo, assim, hoje você vai comprar? Todo dia eu fazia comprar. Todo dia alguém comprava um desenho na vila onde eu morava. E aí, com o dinheirinho que eu juntava, eu comprava o que eu gostava, que era leite condensado, comprava chocolate. Você era gordinho? Não, mas era guloso. Olha. Eu gostava de que comprar... sorte gostar de tudo isso e não ser gordinho. Não, fui ficar gordinho depois dos 40, assim. Eu era um menino magrinho. Você não tá gordinho. É magrinho. Magrinho. É isso. Mas eu gostava... Eu não era engraçadão, assim. Eu era fofo, eu era meigo e eu desenhava. Mas o que te levou a ir pro CQC, já que você... Depois do erótico, né? depois de muito microfone fálico, depois de tudo isso. Depois de ator pornô. É porque ele falou que ele não era desse lado da comédia, ele era mais meigo. E o que te levou a procurar o teste do CQC? Ou você foi convidado? Não, na verdade, assim, cara, eu sabia que eu era artista, mas eu não sabia que tipo de artista que eu era. E eu não queria copiar ninguém da minha família, porque minha família tem muito artista. E eu não queria ser ator como o meu irmão mais velho, Leonardo, porque era muito óbvio. Tem 1 ano e meio de diferença, assim, 1 ano e meio eu já ia ser de cara a cópia do Léo. Ao mesmo tempo, na família Cortez tinha o Raul Cortez, que era o primo do meu pai, e aí era uma referência muito forte. Eu não sabia se eu queria... Foi muito meu amigo, conheci muito o Raul, estivemos muito juntos. O Raul era... Eu conheci pouquíssimo, mas ele era uma referência... Maestro, elegante, sofisticado, uma coisa bacana. Sei lá, eu sei que eles eram muito referentes, eram muito importantes, e eu não queria copiá-los de cara. E ao mesmo tempo, o desenho que eu fazia não me levava para um viés profissional. Eu ainda não tinha descoberto uma aptidão legal o suficiente com a música, que depois eu descobri. Eu estava muito em crise e eu queria muitas oportunidades no meu artístico. E as pessoas percebiam a minha fragilidade, então elas não me davam oportunidade. Deixa eu ser ator, mas você não sabe se você quer ser ator. Deixa eu ser músico, mas você também não está tocando direito. Então, o que eu tinha para trabalhar era bastidores. Eu passei 10 anos da minha carreira trabalhando no making off de tudo. Eu era produtor, assessor de imprensa, eu fui chefe de estúdio de programa de televisão. Eu fiquei 10 anos em backstage. E aí fiz um puta de um currículo como produtor. E esse currículo estava em todas as produtoras de São Paulo em algum momento, porque eu usava o currículo como porta de entrada, assim. Mas era muito ingênuo. Eu falava assim, tá aqui meu currículo de produtor. Você me chama para ser ator da novela? Não, cara, se eu tenho currículo de produtor, não vou te chamar. E aí, isso estava me deixando profundamente infeliz, porque eu, sem dúvida, era artista e eu estava subaproveitado nos backstages, que tem sua validade, desde que você goste disso. Aliás, tenho que dizer, gente, eu que estou lá todos os dias no Vou Te Contar, da querida Claudete Troiano, quero agradecer muito aos meus produtores. São aí 25 anos que eu tenho de televisão ininterruptos e sempre, graças aos produtores, vieram excelentes pautas, eles cuidam. Tem uns meia-boca, tenho que dizer que tem uns meia-boca, mas atualmente eu não tenho. Atualmente eu só tenho gente muito legal e gente que curte o que faz. E vocês pensam que por um programa durar 1h30, 2 horas, eu já tive programa onde eu participava com 3 horas diário, se não tiver uma super produção, galerinha, não rola. Não tem convidado, não tem... É um trampo, é um trampo.
Mas bom produtor é aquele que não tem crise de carreira, assim. O cara é produtor, ele é produtor. Não dá pra você ser um produtor de televisão ou de teatro querendo estar em cima do palco ou em frente à tela, né? E era o meu caso. Eu era um produtor competente, mas infeliz. E aí eu mandei o currículo para todo mundo, porque eu sempre queria ser absorvido como artista, mas ninguém me dava oportunidade. E o CQC me procurou para ser produtor do programa. E me chamou para a vaga de produtor do programa. E quando eu cheguei lá, eu já sabia o que era o programa, porque eu tinha pesquisado, tinha feito todo um dever de casa, na clandestinidade. Você sabia da origem, da Argentina? E ninguém podia falar, era um segredo de Estado na Band. Assim, só não podemos dizer que é um programa disruptivo, de novo. Olha aí. Que veio da Argentina. E eu, quando cheguei na reunião para conversar sobre a vaga de produção, já sabia que programa que era, quem estava trazendo, porque eu sempre fui muito carudo e sempre fui muito interessado. Então, na hora que ele começou a falar da vaga, a vaga de produtor, eu falei, olha, eu vim aqui para negar a vaga e vim te dizer que você tem que me contratar para ser repórter do CQC, porque é isso que eu tenho que fazer. Eu vi alguns vídeos dos repórteres e esse cara sou eu. Me chama. Aí eu não atendia nenhum pré-requisito. Ele falou, por que eu vou te chamar? Você faz stand-up? Não fazia. Você está em cartaz com algum show de comédia? Não. Você é formado em jornalismo? Esse eu era. Esse eu era. Aí você entrou em alguma das características. Exatamente. Mas ele falou, eu nem comecei o processo seletivo, eu estou chamando a equipe de backstage primeiro. Eu só vou começar a falar das vagas no ano que vem. Era outubro de 2007. E eu falei, então, definindo o enredo do filme, ele queria ser protagonista. Você entendeu como total. Aí eu falei uma coisa que chamou muito a atenção deles. Eu falei, se você me deixar fazer o teste, eu vou fazer o melhor teste que você vai ver na sua vida. E aí o cara ficou, interessante, né? Porque pro cara bater no peito e falar, chama que eu resolvo. Não, e peitudo, vai. Peitudo, né? Você ser chamado para produtor e eu quero participar, eu quero apresentar. Aliás, vou te contar uma para você saber. Hoje em dia, os produtores, a gente tem uma coisa para identificar. Se o produtor tá indo legal no caminho ou não. Porque tem alguns que eu falo assim, você vê com o meu produtor, ele faz... Não, produtor não, diretor de externa. E esse já é... Porque esse não... Aí ele já acha que o produtor não tá diminuindo. Então vira diretor de externa. E como você disse, ser produtor é muito legal. Então, você de bom produtor chegou onde chegou. Eles deixaram eu fazer o teste. E depois que eu fiz os testes, até contei pra vocês no bastidores aqui, que o meu teste estava uma tragédia. Estava indo muito mal. Acho que eu até te entrevistei no meu teste do CQC. Entrevistou. Na Casa de Criadores. Meu teste só virou o jogo quando eu entrevistei a Costança Pascolato. Que eu fiz perguntas desconectadas para ela, malucas, e ela respondeu malucamente, e aquilo foi me dando confiança. Ícone da elegância, Constância. Não, e as pessoas começaram a falar, nossa, tem alguma coisa aí, esse menino tirou uma coisa legal dessa dama da moda. A partir dali o teste começou a dar certo. E eu fiz mais um outro teste, e um outro. Só que quando eu recebi a resposta da minha aprovação, o meu diretor me contou assim, eu te contratei ali, quando você, na cara de pau, disse que faria o melhor teste da sua vida, porque aquilo já era uma atitude de CQC. Aquilo já era cara de pau demais, aquilo era CQC. Ali eu te contratei, mas eu tinha que fazer os testes com você. E aí a história começou a dar mais certo na minha vida a partir daí. Mas foram 10 anos, seguramente, de bastidores, eu acho que eu passei pela mão de vocês todos, assim, todos vocês do elenco, os que fizeram externa, todos me... eu passei por todos, assim. Você ficou? Dos 8 anos do CQC, eu fiquei 6. 6 anos. Eu passei 2 anos fora na Record. Você fez bancada também. No último ano do CQC, eu saí da TV Record e fui trabalhar de volta no CQC, porque eu mantive as portas abertas. E aí eles me promoveram, além de repórter, para ser um dos últimos apresentadores. Mas aí acabou, porque a Liga do Pobre sempre dura pouco. Quando eu fui finalmente promovido apresentador do CQC, durou 1 ano e pau! Mas 1 ano? 1 ano é legal. Não foi uma coisa assim, não foi um orgasmo precoce, uma ejaculação precoce. Foi 1 ano. Opa, bom. Foi legal. É que o último ano do CQC foi muito ruim mesmo, né? Assim, o CQC foi um programa muito incrível. Você acha que a fórmula esgotou? A fórmula esgotou no final e fizeram escolhas erradas, né? O CQC perdeu seus integrantes cativos, aí trouxeram outros integrantes que tinham muita boa vontade, mas assim, davam pautas erradas para personagens errados. Eu acho que pecou também no último ano de não dar direção para um brasileiro. Tinha que ter um brasileiro dirigindo o CQC na reta final, porque o formato estava desgastado e a gente só fazia uns formatos da Argentina que já não comunicavam com a realidade do Brasil. O Dan Stuba aqui no lugar do Taz acabou sendo uma aposta errada também, né? O próprio Dan sabe disso, assim. Ele era muito bom, ele sempre foi muito bom ator, mas ele não era um cara para estar como âncora do CQC, porque... Não era essa a proposta, né? Aliás, tive num evento recente uma apresentação de teatro que era o Dan apresentando, quero agradecer, viu, Dan? Que ele fez ali no palco e falou, que bom que você tá aqui, Fábio Arruda e tal.
E eu concordo, eu acho que o Dan, eu acompanhei toda a trajetória do programa e acho que sim. Dan, não deixa de ser ator, porque você é tão espetacular como ator, continua, que aí não tem erro, tô vendo ele de novo na Senhora do Destino. Não, você é tão bom atuando que continua atuando. Ótimo ator. É que para ser integrante do CQC, o primeiro pré-requisito, você tinha que ser um pouco louco. Não adianta, um monte de gente tentava entrar pro CQC, mas se a pessoa era muito normal, assim, ela não passava. Lembro que na época eu namorava uma garota que tinha feito jornalismo comigo na PUC, e ela tinha um currículo incrível, ela tinha feito pós em Nova York, ela tinha feito cinema em Utah. E ela chegou com esses predicados lá pro CQC e ela não passou. E eles contrataram na sequência um garoto que tinha um currículo ridículo, mas, eu toquei por 8 anos numa churrascaria. Porra, tá contratado, porque aquilo era genial. Muito incrível. E ele foi um dos melhores produtores do CQC, o Marcelo Salinas, que era um gênio, entendeu? O CQC tinha uma necessidade da pessoa ser um pouco louca, e o Dan era muito normal nesse sentido. O que não é demérito, mas era um pré-requisito, assim, você tinha que ser um pouco louco. E se você era um integrante meio, puxa, eu sou muito normativo, muito bonzinho, etc, etc, aquilo não casava com o formato do programa. Você se lembra que naquela época, você vai se lembrar bem, existiam 2 programas com essas entrevistas externas, e vocês sabem que existiam, não sei se você, por estar presente em um, sabia que existiam 2 avaliações. Então, se criou uma coisa entre as pessoas que frequentavam os eventos, enfim, não vou dizer famosos ou não, mas notáveis de alguma maneira, afinal, éramos convidados para estar continuamos sendo, graças a Deus, para estar nesses eventos todos, que eram vocês e o Pânico. E as pessoas tinham uma leitura, não sei se você sabe disso, que tinha uma coisa assim, CQC tudo bem, Pânico não. Sim, porque achavam que vocês, dentro do humor, vocês... o escracho era ok, vocês tinham um escracho ok. Então talvez isso seja, eu acho que um grande diferencial no tipo de humor que vocês faziam. Porque entre convidados, eu topava todos, eu também sou facinho, então comigo acabou, até porque eu tiro de letra e se vier no esculacho a gente reverte e fica tudo bem. Mas muitas pessoas... Quem é? Ah, não, CQC. É do terninho preto, tudo bem. Não, senão eu não quero. Assim. Exceto na classe política, né? A classe política total, né? A classe política preferia falar com Pânico do que com CQC. Exato, porque aí o enfoque era muito contundente, né? Mas também isso é um reflexo de um Brasil que já acabou, né? Porque se o CQC voltasse hoje, a primeira coisa que a gente ia se estrepar era tentar fazer abordagem com os políticos, que eles aprenderam que eles não precisam falar com a imprensa. E naquela época, eu lembro que o CQC ia para o Congresso, ia para o Senado, e você via os parlamentares com assessores de comunicação do lado. Sim, pautando praticamente. Eles repassavam os treinamentos que eles tinham que ter para lidar com o CQC. Eu vi assim, o CQC tá chegando aqui, não esquece, deputado, calma. Nem todos eram como o Maluf, que jantava a gente, né? Exato. O Maluf era um político que, CQC, vai vir querer pra cima de mim. O Maluf jantava a gente, sempre. Agora tinha outros que tremiam o lábio, né? E hoje, eles perceberam, depois do cercadinho do Bolsonaro, que não se precisa falar com a imprensa, entendeu? Ainda mais com redes sociais. O cara tem o seu próprio canal, ele tem sua própria rede social. O político, se quiser falar, fala. Se ele não quiser falar, não fala. Então, aquele constrangimento de, tem que dar entrevista para o CQC, eles não iam passar por isso mais. O CQC não ia falar com políticos. Olha, eu acho que até na ótica de hoje, até que é bom não falar assim muitos. Porque muitos não têm nada para falar. Não tô nada com aquele discurso antipolítico, nada disso. É que eu ainda me choco, vou te dizer, que eu ainda me choco com o despreparo de pessoas. Pessoas nas suas mais variadas áreas, tá? Então, me impressiona que uma pessoa foi eleita com X mil votos, com, 500 mil votos, né? Você fala, olha que pessoa admirável, né? Por conseguir tal votação e tal. Essa pessoa não consegue falar. Ela não consegue falar. Eu fico pensando como é que ela pede um copo d'água na casa dela. Acho que ela não sabe. Acho que ela fala... Porque a pessoa não consegue se comunicar. Cadê mentes pensantes? Isso é em todos os setores. Se você é um super médico, eu não tenho obrigação nenhuma de fazer outra coisa a não ser médico. Lê do engano. Uma vez ser habitante deste planeta, tá? Eu acho que hoje em dia se pede, Rafael, não sei a tua opinião sobre isso, mas eu acho que se pede, até se você for um físico da NASA, que você pense além de físico da NASA.
Admirável sendo um físico da NASA, lance foguetes, faça pesquisas, mas seja hábil e capaz de se entrosar no mundo. Porque não dá mais pra, sabe? Todo homem é uma ilha? Simmel, me desculpe, mas não é fato, sabe assim? Com as redes sociais hoje em dia, as pessoas se ilharam mesmo, né? Tem essa falsa... Tem essa dupla realidade, essa ilusão, né, de que basta, né? É uma pena. E eu lembro que ser integrante do CQC era muito legal nesse sentido, assim. Era um Brasil onde ainda tinha esse modus operandi em que a imprensa tinha uma força, era preciso falar com a imprensa. E se a proposta do veículo era X e Y, era preciso seguir a proposta do veículo, né? Então o CQC era humor com jornalismo. Eles podiam não gostar de falar, mas, pô, essa é a característica do programa, tem que falar com eles. Né? Havia um cuidado, assim, sabe? As pessoas falavam com a imprensa, as pessoas gostavam desse tipo de relação. Eu acho que ganhou força, né, com o público, foi que vocês falavam coisas para os políticos que eles queriam falar, que eles queriam ouvir alguém falando para eles. Eu acho que isso deu essa força, né? E uma vez eu encontrei com a Mônica é de Ribeirão Preto, né? E a Mônica falou, a gente conversou um pouquinho lá, conheci a irmã dela, e a Mônica falava que assim, o sucesso era tanto que era difícil vocês andarem na rua, o pessoal queria parar, conversar com vocês, porque deu essa força principalmente na área da política. E foi o que matou um pouco o poder do CQC. A gente ter virado celebridade, não nego que foi um problema, assim, porque enquanto... Veja, a primeira temporada do CQC, que as pessoas não estavam assimilando os integrantes do programa, foi a melhor temporada, porque como a gente não tinha essa falsa ilusão... Falsa ilusão é uma redundância, né? Porque, mas como a gente ainda não se via como celebridade, a gente não tinha rabo preso com ninguém. Então, se você ia falar com o Boninho, você podia mandar uma dura no Boninho, entendeu? Se ele estava fazendo uma má temporada do Big Brother, como ele de fato estava fazendo em algum momento, a gente ia lá, pô, Boninho, que merda! Aí, em algum momento, a gente ficou muito famoso, a gente pensava 2 vezes como é que ia falar com o Boninho, porque pode ser que ele seja meu chefe em algum momento. Sim. A gente escrachava alguma coisa errada que o Luciano Huck tinha feito num programa dele. Daqui a pouco a gente já tava, ô Lu, fala querido, porque a gente começou a tomar cerveja com o Luciano Huck. A gente, quando começou a ser celebridade, a gente perdeu um pouco da autoridade crítica, e isso foi ruim pro programa. E era uma coisa que os argentinos sabiam que isso ia acontecer. Eles tentavam blindar a gente. Eu lembro no começo, assim, os argentinos diziam, não quero vocês aparecendo, não quero vocês dando entrevista. Eles queriam criar uma mítica. Manter vocês como ilustres desconhecidos. Exatamente. Porque eles sabiam que isso funcionava mais. E claro que a sedução da fama foi a mesma para todos nós. A gente ficou completamente deslumbrado por ela. Era muito legal a gente começar a ser prestigiado, porque a gente não só tinha relevância, a gente começava a ganhar dinheiro, a gente lotava, a gente ganhava presentes. Olha os recebidos. Olha os recebidos. Imagina dos 7 integrantes iniciais do CQC, 6 eram completamente desconhecidos. Só o Taz era conhecido ainda, né? Então eu lembro que quando E um conhecido coach ainda. Ele não era um conhecido dos pocar dos flashes, assim, era uma coisa coach. Um conhecido assim. resgatado, digamos assim, né? Quando a gente começou a ficar muito famoso, a gente começou a pensar melhor no que a gente estava dizendo, assim. Começou a pisar em ovos para falar com algumas pessoas. E isso custava. E os argentinos ficavam furiosos. Então, nesse sentido, a fama não foi boa pro CQC. Que louco, né? Você sabe que tem uma... Eu vou te dizer por mim. O Afonso convive muito comigo, ele sabe. Eu acho que, independe de televisão, de tudo isso, até porque, tá bom, eu acho que eu fiz aí, são 25 anos de TV, com uma carreira, mas sem nada, sabe, nunca fui o galã da novela das 8 ou nada nesta proporção. Mas você sabe que o meu posicionamento humano, e que sem dúvida veio de casa, veio de pai e mãe e tal, sempre me imbuiu uma segurança, que assim... aliás, como já aconteceu, depois até tornamos a estar juntos mais vezes. Mas olha aqui, o senhor Roberto Marinho, Fábio Arruda. Oi, como vai? Tudo bem, Roberto? Mas pra mim isso sempre foi uma coisa, não tinha aquela coisa de doutor Roberto, ai, estou falando com o Roberto Marinho. Oi, Roberto, como vai? Porque socialmente, quando você tem este convívio social, você sabe que essas escalas não são tão importantes. E assim, esse é o meu papel, né? Fazer o humor, eu vou fazer o humor e ele vai entender, a gente pressupõe que ele vai entender que eu estou ali fazendo humor e não estou obrigatoriamente desrespeitando ou tudo isso. E eu vi uma cena desses dias de um dos integrantes, não era do seu programa, era do Pânico, quando ele foi fazer uma graça com o Tony Ramos,
e falando sobre se o Tony Ramos... Uma bobagem, se ele já tinha traído a Lady antes, já tinha tido uma amante, porque o contexto daquela novela, que era a inauguração do dia, qualquer coisa, tinha um contexto de traição. Tinha contexto para a pergunta. E ele ficou mortalmente ofendido e tirou o microfone. Falou, vocês são os idiotas e tal, né? Que radicalismo bobo. Sabe assim, isso já traiu? Não, e nem pretendo. Você tem tantas formas de que a pergunta não te ofenda. Eu acho que essa suscetibilidade do entrevistado é um pouco, para mim, assustadora. Porque por que vai me assustar? Você pode me perguntar e eu posso te responder. Adoravam me perguntar, desistiram, eu acho que por evidências. Mas, Fábio Arruda, e você é gay ou você não é gay? Pô, jura? Você ainda tá com esta pergunta? Sabe? Agora tá meio na moda me perguntarem se eu já peguei algum famoso. Mas jura? Sabe assim? Você tem esse interesse, mas isso veio um pouco nesse momento Gugu. Tudo tem seu momento. Então, eu acho que tem um momento em que o assunto é tal, então tem que falar tal. Claro. E você pode dar uma letra do nome desta pessoa. Me fizeram isso esses dias aí numa estreia de teatro. Eu falei, não faz isso. Não, isso tá bobo. Começa de novo, que não tá boa pra você, hein? Vai por mim que essa matéria não tá boa pra você. Porque não precisa. Então, isso que eu te digo, eu acho que o entrevistado seguro, ele te dá escada, mas ele te desarma se precisar. Claro, e é uma maneira também de... Isso eu concordo plenamente com o que você está dizendo. E quando eu passei a ser também uma pessoa pública e passei a dar muitas entrevistas, eu achava muito cafona eu me irritar com perguntas, sendo que eu era o cara que fazia perguntas muitas vezes desconcertantes, assim, falando, pô, peraí, eu quero ter liberdade para fazer a pergunta que eu quiser, mas não quero responder a pergunta que me é feita. E eu aprendi que tem respostas que podem ser completamente desinteressantes a ponto de você nem ser editado, né? Muitas vezes no TV Fama me entrevistava e o TV Fama vinha com umas perguntas que eram... para mim, muito mais grosseiras ou... Não estou dizendo que é assim até hoje, mas teve um momento que havia uma belicosidade entre os programas e o TV Fama era um programa que vinha com perguntas que eram, para mim, piores do que as do CQC. E em vez de fazer como outros colegas meus que diziam não vou te responder, sai daqui, não vou, que absurdo, não sei o quê, eu dava respostas evasivas ou completamente desinteressantes, assim. Em algum assunto que eu não queria responder... eu mandava uma coisa difícil, assim, pra mim tudo é uma questão de aliterações, é uma coisa oblíqua, que não tem nenhum sentido pra mim que não seja uma disparidade social, sabe? Aí eu via os caras vendo isso na edição, fazendo, o que ele quis dizer aqui? Ficou ruim. Nem bota. Aí eu nem era colocado, entendeu? E hoje, até hoje eu acredito nisso, assim. Às vezes eu vejo muitos colegas meus, assim, tendo entreveros, assim, o cara foi desagradável, foi uma abordagem desagradável, ou um repórter, ou um cara da plateia que tá falando alto, um cara bêbado vem tirar uma foto depois do show. Eu vejo colegas meus, assim, sabe, brigando com o cara, passando um sermão. Eu falo, bicho, eu atendo que o cara tá bêbado, o que acontece, viado? Ô, cara, e aí, beleza, quer fazer a foto? Faz, vai, foda. Eu tiro a foto com o cara e esse cara vai embora da minha vida em 1 minuto e meio. Exato. Se eu tento disciplinar o cara, ou me impor... Ou dizer que isso não é correto. Ele fica 10 minutos na minha vida e me garante uma saia justa que vai sair em alguma coluna, entendeu? E que vai me dar uma mídia que eu não queria. Vou te dar uma muito boa para bêbado que eu aprendi com o meu dentista essa semana. Ele viu lá o exame, aí ele olhou e falou, você tem um siso aqui que ele tá bem ocluso. Ocluso é uma palavra que eu acho bonita também. Ele está bem ocluso e tal, mas vamos fazer uma coisa? Ele tá tranquilinho aí, ele tá quieto, é que nem bêbado em festa. Não tá incomodando, deixa ele aí. Eu adorei. Que nem bêbado em festa é maravilhoso. Se não tiver incomodando, deixa o seu dente aí, pronto. E é exatamente isso, entendeu? Dá muito trabalho doutrinar as pessoas, dá muito trabalho. Eu tive um show de stand-up esses dias, que eu cometi uma burrice, assim. Sempre tem alguém nos meus shows que faz... sempre tem alguém nos shows, em qualquer circunstância, de qualquer artista, que infelizmente estão no celular. Eu acho isso uma falta de respeito. Total. Né? Não é de hoje que no show dos meus colegas e em solos meus, eu olho para uma plateia e vejo alguém no telefone. Só que tava num solo, não era muita gente, tinha umas 120 pessoas, e tinha uma pessoa na terceira fileira com um telefone muito aqui. Aí nisso ela juntou mais uma pessoa e outra, ela mobilizou 3 pessoas para verem aquele conteúdo. Assunto. Não. E eu tô fazendo texto com meio Luan Santana, um olho aqui e outro ali. Sim. Horrível isso. Boa. Perdão. Mas eu tô aqui, eu comecei a me desconcentrar. E em algum momento eu fiz uma coisa que eu me arrependi muito, assim. Eu parei o que eu tava fazendo para dar uma bronca. Falei,
Posso entender que vocês estão tanto nesse telefone, que falta de respeito é essa, que você não pode me dar atenção? Você está aqui no espetáculo, tem alguém fazendo um espetáculo para você, e vocês não saem desse telefone? Que desrespeito. O clima imediatamente ficou uma merda. Ficou pesadelo. E vindo de um comediante. As pessoas não entenderam se era uma piada, se era uma sketch que eu estava fazendo, se era alguém que era meu amigo. As pessoas que estavam repreendidas ficaram sem graça, as pessoas às suas voltas ficaram sem graça. Eu fiquei mal. E o astral geral deu uma brochada. E eu tive que pegar o show lá das profundezas para recomeçar ele de novo e dar um... Aí acabou o show, eu estava incomodado com aquilo. Eu falei, por que eu fui advertir a pessoa? Por quê? Eu acho feio, mas assim, bicho, se eu ignoro essa pessoa e continuo fazendo show para as outras 116 pessoas que estão adorando o show, que estão comigo, ignora essa pessoa. Doutriná-la, ensiná-la, deu mais trabalho, entendeu? É da mesma maneira. Não, e você não doutrinou e não ensinou, não quero te decepcionar, mas a sua só mensagem ficou ali sem Só nada. ficar com raiva de você. Você Não sabe- volto mais. Afonso, tem um momento, eu que faço muita palestra, a gente sente no momento em que a plateia é tua. Você sente. Total. Você sente. Você vai. E muitas vezes demora, sabe? Porque eu tenho nas palestras alguns cliques que eu falo, essa vai pegar, essa é legal. Aí você solta aquele clique que já pegou o do Oiapoque ao Chuí, mas em Santa Bernardina do Norte você faz e não desperta. Mas ninguém move a sobrancelha. Essa receita deu certo, tá dando certo há 15 anos. Nunca esta receita passou infalível, assim. Falhou, e aí você tem que buscar outra. Então você perdeu tempo com o fulano do telefone, mas é difícil. Eu vou te falar que às vezes em momentos grandes, eu tô lá com 300 pessoas, não sei o quê, me incomoda, principalmente quando tá muito perto de você. Claro. Será que não é o ego da gente também? Será que você não fala assim, por que essa pessoa não está achando interessante o que eu tô fazendo? Faz agora um momento, vamos lá, pode até deitar. Imagine isso num divã. Será que o nosso ego não se sente pouco, né? Você fala, todo mundo, 126 estão me achando muito legal. Por que esta pessoa não me acha legal? Onde está o erro desta pessoa? Mas esse é o mal de comediante, né? O comediante sempre tá fazendo show para quem não gosta. Ou para quem não está no show. Não está presente de corpo e alma no show, né? É um problema grave, que eu falo com vários colegas meus, assim, às vezes você tem 1000 pessoas na plateia e estão rindo 980, tem um grupo ali que não tá rindo. Você fixa naquela pessoa da terceira fileira. Você quer tirar o riso dele, Exato. de qualquer jeito. A pessoa não tá rindo de você, você começa a se consertar. Da mesma maneira, o cara tá no telefone, foda-se, todo mundo tá com você, tá todo mundo curtindo, assim, por que você tem que parar para dar atenção para essa pessoa, para dar uma advertência, ou desconcentrar o que você tá fazendo, fazer a piada para aquele cara que não tá rindo? Ele não tá rindo, não tá rindo. Alguma coisa dele, entendeu? Às vezes o show é incrível, todo mundo tava rindo e você vai embora falando, não foi um bom show, aquele cara lá não tava rindo, bicho. Ou o cara que não tava rindo vai lá na internet, vai no Twitter e fala assim, eu fui no show do Cortez e é uma bosta. Eu não ri de nada. Aí você fala assim, peraí. Tinham 900 pessoas, tava todo mundo rindo, esse cara não gostou. E ele é o ombudsman da piada agora, então ele não gostou, então o show é ruim. A gente não pode perder tempo com essas pessoas, cara. Mas é muito difícil, porque é o que você falou, a gente tem ego, né? A gente tem muito ego. E quando a gente tá com protagonismo de cena, assim, a gente tá num solo de stand-up, tem um programa de entrevista, tô como repórter com o meu microfone, e a gente se acha mais, né? O poder é muito grande. O poder é grande, a gente fica meio Você sabendo que você pode inibir, né? Você pode fazer aquela pessoa crescer, ou você também pode prender essa pessoa numa gaiolinha desse tamanho, você tá com aquele... Você sente, e principalmente você sente no tom que a pessoa já responde ao microfone, quando você coloca, você fala, tô dominando nessa situação. Sou dominante, sou macho alfa. Nessa eu tô de macho alfa. Humor em tempos de mimimi. Como é que tá o humor nos tempos do mimimi, pra você? Essa história de que não pode, então se faz piada de gordo, você tá sendo gordofóbico, se faz piada de gay, você tá sendo... Podem fazer as que quiserem comigo, que eu estou zero preocupado. Então assim, zero, imagina. Chamar de viado, bicho, taranã, eu atendo. Só que você faça isso com respeito, não me incomoda a mínima. A palavra não chega a me desestruturar de maneira nenhuma. Porque muitas vezes eu analiso e falo, você é tão idiota, penso isso internamente, não preciso dizer. Você é tão imbecil que a sua opinião a meu respeito importa muito menos do que a dona Cotinha, que é surda e mora no 118 do meu prédio. Porque a sua opinião não vai fazer diferença. Mas como é pra você, ao fazer um show... hoje, se você tem que levar isso em consideração, a gente fez um dia aqui, né? Você se lembra dessa entrevista? Em que a pessoa dizia assim,
Juro, mas ficou até eu olhando, quando passou e foi ao ar, eu fiquei assim. Então, eu vou falar, quer dizer, gente, veja bem, eu estou dizendo isso, mas não é nada assim, isso eu estou dizendo de forma genérica. E o produto C, ele é direcionado ao público C. Nada contra o público C, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não, a entrevista ficou inteira justificada. Então, assim, aí a pessoa dava uns exemplos, falava, isso aqui, essa caixinha e tal, caixinha. Eu tô usando caixinha, gente, como uma figura, tá? Não obrigatoriamente caixinha. Gente, tem que justificar tudo? Você pensa nisso na hora de fazer humor? Não, já sabe que eu tenho uma tranquilidade muito grande, que é de não lutar contra o tempo que eu vivo, assim. Quando eu entendi isso, eu economizei uma energia vital violenta. Vários colegas meus da comédia estão brigando com esse tempo que a gente vive. E acho que isso é um erro, cara. Há muitas explicações para a gente viver um certo patrulhamento ideológico, o tal do mimimi, explicações sociológicas, explicações econômicas, explicações de todos os tipos, cara. Então não dá pra brigar com esse tempo que a gente vive. Se esse é o termômetro, não dá mais pra fazer as piadas que a gente fazia antes. Se tem o mimimi, se tem o politicamente correto, não interessa quanto tempo isso vai durar, se é uma onda que veio pra ficar ou não, etc. Esse é o mundo que nós vivemos. Então eu não brigo com isso. Eu me adaptei muito facilmente a isso. Alguns podem dizer, o Cortez é muito coxinha, o Cortez é muito... Ele vira casaca em relação à briga dos humoristas. Não, cara, eu economizo energia. Eu tô sempre num download, sabe? Eu faço isso na minha vida, assim. Eu sempre... Quando tem alguém que é tóxico perto de mim e começa a falar e eu não tenho como sair, eu entro no modo de download, assim. Eu tô ouvindo, mas eu não tô mais aqui. Então, não é o caso aqui, obviamente. Sim. E da mesma maneira, eu faço isso com a comédia. Já sabe, que não é o caso aqui. Foi você. Ele você viu? Ele ligou o Ele ligou o Ele ligou o entende? É verdade, bicho. E a mesma coisa na comédia, assim. Se não pode, tá bom. Eu não fico brigando com esse meio, então eu fico encontrando piadas que podem, eu fico encontrando textos que rolam, e tá tudo muito tranquilo. Desculpa, imagina, vai lá. Você adaptou muito o seu show. Você tá com show agora, né? Eu tenho um show, nunca parei de fazer show, e tem várias piadas que eu fiz há 10, 12, 13 anos atrás, que eu não faço mais hoje. E sequências engraçadas, assim, tem até uns textos que eu falo, era tão engraçado aquele meu texto de sexo, né, aquelas interações que eu fazia. Mas não dá, e eu não sofro com isso. Então eu encontro outras formas de sobrevivência da comédia. E eu vou muito bem nesse sentido. O meu show é muito afável, um show muito fácil. Assim, é um show que você pode ir com a sua avó, você pode levar filhos, você pode... Claro, eu procuro pedir que não vá muito criancinha, porque não vai entender e vai atrapalhar o show. Mas assim, dos 10 anos em diante, leva. Já vou com a minha mãe. Esse final de semana. E meu show é impressionante, cara. Eu fiz show sábado agora no Comedição PSP. Eu dei uma olhadinha na cortina ali, antes de começar o show, comentei com o meu produtor, cara, olha quanta senhora tem no meu show. Ele falou acima de 10 anos, você se identificou pela estatura, o que rolou aí? Rafa, ele falou acima de 10 anos, mas ele falou... Um tamanho razoável, tá mas ele falou acima de 10 anos, você falou, então eu acho que eu vou. Mas eu sou novo. Hortência me deu 26, mais uma vez essa Gente, história, Hortência, você tem que vir aqui, eu já te falei que nós estamos com a sua agenda, você tem que vir aqui, porque por que você foi falar que ele parece 26 anos? Que problema que você causou na minha vida, Hortência? Fez tanta cestinha pra gente me dar esse problema na vida. Você sabe que eu vou te contar uma coisa? E vou contar pra todo mundo. Não foi por isso que eu me afastei dessa amiga, foi por outras razões. Mas eu tinha uma amiga gorda. E isso vai ao encontro do que você está falando dos tempos atuais. E esta amiga, eu sempre dizia para as pessoas, não sei porquê, tinha virado uma história. Até hoje eu acho que repetitivo ficou, acho que ficou cansativo, né? Em algum momento. Mas que aí eu falava para ela, vocês lembram aquele filme da Gwyneth Paltrow, que ela é enorme de gorda, mas o fulano só enxerga magérrima? Fulana pra mim é assim. Tananana. E ela adorava isso. Ela dizia, só ele me vê assim, só ele me vê assim. E eu sei te dizer, com o evoluir dos tempos, um dia ela disse, que comentário desagradável. Mas do nada, deu um clique. Eu acho que são os novos tempos. Ela falou, você tem consciência social do que essa sua brincadeira representa? Falei, nossa, mas você precisava me dizer isso na frente de todo mundo? Porque sempre rolou isso. Então talvez tenha sido um contágio dos tempos modernos que ela tinha que bradar a favor das pessoas com sobrepeso. Gorda, pra mim não tem problema. Gordo é gordo, magro é magro, alto é alto, baixo é baixo.
Você não pode escarnecer dessas pessoas, mas uma brincadeirinha também. Eu nunca acreditei em bullying, então pra mim, eu sempre encarei de outra maneira. E quando dava, eu resolvia na mãozada mesmo. Eu nunca fui muito do psico, mas... Mas a história que você está contando ilustra bem os tempos de hoje, assim, né? Tudo foi ressignificado e é perigoso. Mas eu acho também que se você ficar brigando muito com esse sistema, você gasta uma energia violenta. E é aquilo que eu te falei, assim, eu não gasto energia com coisa que não precisa dessa energia. Energia, para mim, tem que ser gastada em educar minha filha, em viver em sociedade, em contextos de desigualdades violentas, né? Em sair de casa e voltar vivo numa cidade violenta como São Paulo, entendeu? Em estar alerta, em estar inteligente, em semear bons valores, em disseminar conteúdo, em produzir bons conteúdos. Agora, putz, grila, eu vou lutar contra o politicamente correto, eu vou impor a minha piada, como eu fazia anos atrás. Cara, não, isso só vai me criar problemas. Agora, respeito os colegas que fazem diferente de mim, eles têm o meu respeito. Eu não faria, porque não sei fazer isso. Mas isso talvez é uma inteligência emocional, tanto se fala hoje, para viver melhor no mundo? Pra mim é, e eu vivo muito bem. Eu vou te falar que eu tô em vários grupos de comediantes e eu vejo as discussões, assim, meu Deus, não pode essa piada, eu fiz um show e tal, cara, o cara que saiu na mão comigo, o contratante do show corporativo quer cancelar o contrato, fulano tá com um processo, não sei o que, eles ficam sofrendo, eles estão sofrendo, cara. O Seinfeld, o Jerry Seinfeld, que é uma lenda da comédia do mundo inteiro, assim, o Jerry Seinfeld é o maior comediante. Você acha ele pai do stand-up? Como muitos ele colocam? É um puta de um cara. É, pra porque mim, muita gente coloca nome. ele como o pai do stand-up, assim. Não sei se o pai do stand-up, mas é o nome mais importante do stand-up mundial hoje, né? O Jerry Seinfeld, quando perguntado sobre o politicamente correto, ele falou, eu acho que é uma oportunidade incrível para os comediantes fazerem novos conteúdos, pararem de se martirizar e sofrer e produzirem conteúdos em cima do que estão deixando a gente falar. É uma grande oportunidade, não percam essa oportunidade. E eu falei, puta, vem de encontro com o que eu quero. Então, assim, se eu quero que alguém saia ferido no meu show, porque muito da comédia é ferir alguém, né? Esse alvo sou eu faço auto-bullying, entendeu? Se eu preciso fazer piadas de porrada e alguém tem que apanhar, eu vou zoar a mim mesmo, assim. Olha, eu aqui, tô fora da mídia, não tem mais contrato, nossa, meu Deus, tô engordando, meu Deus, tive uma filha, tô casado, não como mais ninguém. Eu. Se um dia começa a pegar, eu começo a me sentir loser, eu não faço mais piadas assim. Começo a conversar com as pessoas sobre relacionamento. Relacionamento é um tema que todo mundo gosta de conversar e que não tem erro, entendeu? Quem é casado, quem é solteiro, quanto tempo você está casado, como é que vocês se conheceram? Isso é tranquilo, as pessoas adoram e você sai safo desse tipo de interação, entendeu? É o que eu recomendo, assim. Tá com medo de fazer comédia? Bicho, fala sobre relacionamento, interage com as pessoas sobre relacionamento. Elas vão começar a entregar ouro pra você. Sim. E você não vai falar, vai botar um chifre nessa puta. Não, você não vai falar uma coisa dessa, entendeu? Todo mundo tem problema de relacionamento. Claro, e todo mundo tem histórias legais de relacionamento. Ou nomes engraçados, entendeu? Tem um monte de salvo-condutos aí. Mas eu vejo uma coisa, não sei se você acompanhou, não sei o quanto você é instamaníaco, eu sou instamaníaco, tá? Eu adoro, eu fico vendo e eu tiro ideias para as coisas que eu faço e vejo coisas muito legais, porque eu vou desde aqueles Instagrams, ou como diria Luciana Gimenez, Instagrams, eu vou desde aqueles Instagrams onde você... Toda vez que eu falo Instagram, eu tenho vontade de falar Gretchen. Eu acho que combina. Instagram e Gretchen. Eu vejo assim, tem uma coisa, tinha um rapaz que fazia isso em vários lugares do mundo, que a pessoa chega para alguém que está na sua Porsche ou no seu carro X e fala assim, nossa, tudo absolutamente combinado, tá, gente? Desculpa entristecer vocês. Eu sei quem que é. E que aí ele fala assim, o que você fez para conseguir ter esse carro, para chegar nesse sucesso? E a pessoa te dá uma receita de sucesso. E aí te diz algumas palavras motivacionais, autoajudantes, bom, tudo bem, ok, faz efeito para muita gente. E agora tem um meme contra, e que ele pega uma menina lindinha, gostosinha, entrando num carro, muitas vezes, acho que pelos recursos de gravação, pode ser uma S10, tá valendo, qualquer carro, mas que teoricamente é um carro melhor do que aquela pessoa que está entrevistando, né, mais caro. E aí ele diz, o que você fez pra você, o que você é pra estar... E essas meninas respondem, virou um memezão agora. Fala assim, tem uma diferença entre estar e ser. Eu, por exemplo, pra ter esse carro, sou puta. E aí, e tem 800 mil comentários, entendeu? 800 mil que
Aí entram assim, que absurdo você brincar com este trabalho, que muitas não têm opção na vida senão isso, taranana. Aí uma outra vertente que diz que é absurdo você desmerecer as mulheres como um todo, se colocando como isso. E tananana. Só que aí eu vou vendo, não consigo ler todos também, nem estou interessado. Mas o que eu quero te contar disso é que assim, tem 12 mil comentários, 12 mil pessoas pararam para expor uma teoria social, de cunho. Olha que coisa fantástica, mas o que foi pensado por quem fez esse conteúdo foi só o número de likes. Única e exclusivamente. Para viralizar. Não estava pensando se esse conteúdo é isso, se esse conteúdo é aquilo. Então, passa alguma mensagem. Se passa, se não passa. Fizeram um meme meu, que está uma loucura, que agora virou. 3 milhões, eu vi ontem. 3 milhões é uma loucura. É uma aula minha, só que aí deu certo e agora ele está copiadíssimo. Você vai ver, se você entrar na internet, você vai pirar. É uma aula minha de etiqueta, de algum programa que eu fiz. E eu tô falando, e eles dividem o quadro, dividem a tela, e eu tô ensinando como usar os talheres, e embaixo tem alguém comendo com uma colher de pedreiro, e a comida caindo da boca, uma pá de pedreiro, ou tem alguém... Saiu da bacia agora, uma bacia, aí a pessoa come na bacia e vira uma jarra de suco, e ok, e tá sempre dividindo a tela, tá? E e muitas vezes, o autor desse conteúdo me marca e eu sempre coloco kkkk super divertido, porque eu acho mesmo, acho criativo, acho divertido, porque eles fazem uma produção, eles se transformam ali para fazer aquela coisa bem escrachada. Ontem, nem te contei isso, ontem eu fui ler os comentários, gente, que bobagem. Nós lemos alguns. Que absurdo este cara falar isso num país onde as pessoas não têm o que comer. Ele tinha que entender que comida pode ser até com o pé, que nananana. Não era este o intuito, nem dele, nem o meu. Então, assim, é só esse desvirtuar, que também não me incomoda, pode desvirtuar à vontade, mas o quanto as pessoas eu acho que hoje se perdem em ter que ter um posicionamento correto. Mas isso é um típico fenômeno da rede social, né? Eu tenho que ter. A rede social, ela faz com que você seja um formador de opinião em pequena, micro, média, larga escala, não interessa, assim, né? Se minha mãe, vou usar o exemplo da minha mãe, mas não procede, porque minha mãe não é assim. Mas se uma pessoa como a minha mãe, que tem, sei lá, 100 seguidores no Facebook, tem 100 seguidores, ela passa a ser um canal, assim, né? Não no caso da minha mãe, mas é 100 pessoas. E tem uma hipocrisia, assim, né? Tem pessoas que têm um posicionamento, tem um modus operandi, tem uma via de regra para pensar, mas assim, na rede social eu tenho que dar um exemplo que é o meu público. Eu ouço isso muito. Eu ouço direto, assim, porque é meu público. Que meu público, brother? Que meu público? Você é formador de opinião aonde, né? Eu ainda acho que eu sou de uma escola antiga, assim. Você é um formador de opinião, então você trabalha numa mídia. Se você trabalha numa mídia, você fez um curso, você aprendeu, você tem um diploma, você tem uma história. E se não tem um diploma, você tem um lugar de fala, né? Agora, todo mundo hoje é formador de opinião. Todo mundo é influencer e todo mundo se leva a sério. E é impressionante como a opinião expressa publicamente tem que atender a modinha do momento. Entendeu? A menos que o cara seja um belicoso, né? Um Léo Lins, por exemplo, é um cara que tá cagando para todo esse sistema de escrita e conduta social. Mas o cara bate no peito e fala, eu sou assim. Tem essa legitimidade do cara, goste você dele ou não. Agora tem um monte de gente que pensa como ele, mas vai lá e fala, não, porque veja bem, temos que pensar na sociedade. É muito difícil você ser realmente uma coisa do jeito que você é numa mesa de bar dentro da esfera do Instagram. O que você acabou de fazer, eu gravei um dos nossos conteúdos e este gesto que eu falei, alguma coisa que eu fiz assim, eu recebi um discurso de uma moça dizendo que eu estava denegrindo a genitália feminina. Eu falei, porra, que é isso aqui? Você faz assim, ó. Então, que eu estava aqui, eu devia aprender como pessoa elegante, que digo que sou. Eu deveria aprender que com isso eu estou expondo a genitália feminina. Eu falei, jura que a pessoa enxergou tudo isso? Ela enxergou uma xoxota aqui? Que coisa criativa, né? É você olhar, sei lá, a marca da Renault e ver uma xoxota. Jura que as pessoas veem a xoxota assim? Então qualquer fechadura você tá vendo um fiofozinho? Que maluquice! Que coisa doida das pessoas de
né? De tudo tem que ter, mas para ter um discurso. Mas linhas, estou te falando de linhas. Ela fez um tratado me dizendo, então, por A mais B, entrei. Nunca perco esse tempo, tá? Entrei no Instagram dela. Bom, ela fazendo um anúncio de guidão. Olha que nem eu, se eu fosse da família Claire, eu não seria tão criativo. Então, portanto, eu não estou inventando. Ela fazendo um anúncio de um guidão na cidade, que ela é influenciadora, que ela é formadora de opinião, e ela passando a mão no guidão. E assim, porque esse guidão é anatômico. Esse guidão. Eu falei, gente, esta louca falou que a minha mão faz uma xoxota e ela tá passando a mão no guidão e lambendo o beiço. Então, a partir daí, vai entender o que esta pessoa tenta alcançar. Aí escrevi pra ela. Eu falei, você fez. Olha, me dê esse trabalho, hein? E ela ganhou uma notoriedade comigo que ela nem imaginava. Escrevi e ela falou assim, não, mas é que isso foi uma publi, né? Então... Então, você vê? Que internet saco. é demais. Meu ovo. Mas falando em redes sociais, vamos lembrar todos que estamos assistindo aí de seguir nas redes sociais. Sigam o Rafa, o QR Code dele já apareceu aí várias vezes. O Rafa, você tá íntimo assim? Para. O Rafa. Você já Rafa? Olha! Rafael, vou falar o Rafael Cortez. Não, nossa, olha! Isso aqui é pra ele parar de falar, quando ele fala muito, mas você viu que eu já... Ele tá quebrado. De tanto que eu bato nele. Eu percebi que quebrou já. Isso aqui tá igual, você sabe, né? Mas enfim. Então, siga o Rafa nas redes sociais. Tem o Pod Arruda de Diniz, que estamos no YouTube, Spotify, Twitter, TikTok, Facebook e Instagram. Vamos entrar pro Xvideos? Não. Vamos, todas as plataformas, OnlyFans. Chama sua amiga do Guidão. Vamos fazer vamos fazer um programa nus? Não. Vamos causar. Vamos voltar ao telejornal do Rafa, então. Vamos voltar. Já imaginou que seria o microfone? Nossa! Ia ser uma loucura a disputa por esse microfone. Rafa, pode falar. E vou falar pra ele que, como todos os nossos convidados, ele não sairá daqui de mãos abanando. Mas antes disso... já tá aqui. Mas antes disso, conta pra gente dessa sua nova palestra. Claro, que legal. Obrigado pela oportunidade. Bom, eu sempre fui muito proativo no sentido de criar as oportunidades ao invés de esperar que elas apareçam, né? Quando eu vi esse afunilamento das TVs, né? Que a gente vive isso, né? Total. Com a pandemia, assim, as TVs que já estavam afunilando oportunidades para comunicadores como o Fábio e eu, elas ficaram mais gritantes ainda, né? Com a pandemia veio a coisa do streaming, mudou o hábito do consumidor. Total. O consumidor passou a assistir conteúdo de live, de streaming, etc. Em outras palavras, eu passei a não ter tantas oportunidades de trabalho no lugar que eu mais trabalhei nos últimos anos, que é a TV. Eu sou um cara de TV aberta, muito mais de TV aberta do que de internet. Eu gosto muito mais do veículo televisão do que da internet. Aí para parar de ficar dizendo, as TVs não me chamam, as oportunidades, eu não faço qualquer coisa para estar na TV também. Exato. Eu comecei a criar um produto que me dá uma retaguarda. E eu pensei, eu tenho uma palestra, posso fazer uma palestra sobre um lugar que eu tenho uma propriedade para dizer, que é a tal da Atitude. Eu fiz 6 anos de CQC, que era um programa pé na porta. Se o cara não ia falar, a gente dava um jeito dele falar. Atitude total. Total. Não tá credenciado, dá um jeito de entrar. A gente entrava. Então eu sempre trabalhei com Atitude no CQC. E as iniciativas que me fizeram chegar, por exemplo, no CQC, passaram pela Atitude, né? Que atitude foi essa de pedir para ser repórter num contexto que me queriam de apresentador? Aí eu comecei a falar, a vida inteira eu sempre fui um cara de iniciativa, assim. Quero comprar meu chocolate, ninguém quer me dar dinheiro, eu vendo desenho na porta do vizinho. Contei isso para vocês. Falei, eu tenho um produto aqui. Aí eu comecei a lapidar esse produto para as empresas, para ensinar. Caveira, sangue. Mas total. Eu comecei a contar. Eu comecei a ensinar para o mercado corporativo, que é um mercado ainda muito engessado, como um pouco de iniciativa, proatividade fazem a diferença, especialmente nas corporações. E aí começou a ter uma super aceitação e virou o produto da minha vida, assim. É o que virou a chave dos últimos tempos para mim, assim, mais até do que a comédia. Mais do que a televisão. Então hoje eu ganho a vida como um palestrante de atitude, que escrevi um livro, inclusive, sobre isso. Estou entrevistando as pessoas no meu canal sobre o tema da atitude. Virou um mote da minha vida, assim. E estou com essa palestra que está rolando, que está aí fazendo uma carreira bonita, ainda vai ser ainda mais absorvida no mercado.
Um dia eu chego ao nível do Fábio Arruda, eu consigo fazer 5 por semana. Eu chego nesse nível, Fábio Arruda, mas assim, estou caminhando para isso. Olha, e você que quer mais informações sobre os contatos do Rafa, sobre os contatos, sobre as palestras, tudo isso, esse QR Code que vocês viram aqui, de Rafael Cortez, e vocês vão chegar nas redes dele, vocês vão chegar ao contato com ele, vocês vão então estar assim, pertinho dele, como eu tive o prazer, e eu tenho que fazer aqui para você uma breve e sucinta declaração de admiração pela sua gentileza, pela sua elegância. Você é uma pessoa extremamente elegante nos seus gestos, nas suas atitudes, você se comunica, você gesticula de forma elegante, então você realmente você não é uma propaganda enganosa. Você é exatamente aquilo que nos faz parecer que você é, e para quem tem a oportunidade de se aproximar, é ainda melhor. Muito obrigado, viu? Obrigado, que lindo. Obrigado. Muito obrigado. Presentinho para você. Ai, que legal, gente. Olha, álcool, já gosto. Do nosso querido J. Matos. Nossa, olha esta garrafa. Que garrafa linda. Brut Rosé. Que delícia. Nossa. Parabéns, J. Matos, eu adorei, viu? Muito bonito, obrigado, né? E aí tem mais presentinho. Tem mais dois, porque não podemos primeiro deixar vocês de fora, né? A digníssima no momento de relax entre a Bebeia e vocês. As tacinhas do videocast. Tacinhas do videocast personalizadas. Sim. Ó. A gente dá um trabalho, eles têm tudo personalizado. Estão ganhando dinheiro os dois. Dá pra ver que estão próximos. Você vai ter uma experiência muito legal com este envelope, que é para completar o seu momento. Você vai completar este momento. O outro, Rafa, isso daí é pra você ver. Isso é pra você escolher, tá? Esse é o cardápio. Mas você vai ter o tchan, 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 tchan. Oba! A cozinha do Beco. Com esse seu casa. discreto. Aliás, Mané, adorei que você fez um cartãozinho tão discreto. Tá uma dália, tá? É praticamente uma dália. Assim, era uma artezinha, era pra ser um cartão. Mas tá bom, mas valeu, bom, Manuel. tá Ficou visível. bom. Vocês têm uma experiência, um cupom de experiência delivery. Aí você vai entrar em contato com a Cozinha do Beco, que já te mandou o cardápio aqui. Você escolhe tudo. Vocês têm para 2 pessoas uma experiência gastronômica com todas as delícias da Cozinha do Beco. E vocês podem aí, com o espumante do J. Matos, coroarem este momento free. Olha, tem cada coisa, tem até carne. Tem carne, tem um parmejana de sair gritando. Tem gente que dá comida de graça, pelado mas aí da rua. manda canja, né? Não, exato. Cara. Aqui tem bife bourguignon. Caralho. Maravilhoso. Pô, e obrigado. divino, viu? Muito bem feito o bife bourguignon deles, porque fica no tempo de cozimento certo. É muito bom, Olha, você vai Cozinha adorar. do Beco, eu amei, parabéns, obrigado, viu? Você quer uma experiência gastronômica diferenciada? Cozinha do Beco, venha e saboreie uma ave como nunca comestes. Olha aí! Tá vendo? Mônica? Tá vendo? Olha aí, olha só. Saboreie uma ave como nunca comestes. Em algum momento abaixou o Machado de Assis, né? Nunca comestes uma ave como essa. Aliás, nem contamos nem aqui contamos. que Você fez 5 audiobooks, sendo 4 de Machado, né? 4 de Machado de Assis, achei massa. Loucura. Você já fez de um tudo, né? Eu fiz de um tudo, cara. Eu fiz muito trabalho com voz, né? Eu gravei 6 audiolivros, 4 clássicos do Machado de Assis, um do Zé Mauro de Vasconcelos e um livro meu, todos disponíveis aí pela Livro Falante, que é uma plataforma incrível. E dublei 2 filmes também, pensando em trabalhos de voz, da Disney. 2 animações da Disney, Detona Ralph e Wi-Fi Ralph, que eu fiz o Conserta Félix Jr. com esta voz. Uma coisa louca, ninguém sabe que sou eu. Não. E olha, com esses audiobooks dele, o que eu tenho a dizer é: Cid Moreira, te cuida, hein? Te cuida, Cid! Te cuida, porque a Bíblia pode voltar a ser lida por outra pessoa, Cid Moreira. Pelo Rafa. Te cuida, pelo Rafa. E olha só, é deixando aqui neste clima do Rafa que eu deixo vocês com o convite de estarem conosco todas as terças-feiras. Que horário? Às 20 horas. Onde? No YouTube e no Spotify. O que a pessoa tem que fazer? Só clicar no link, seguir nossas redes, que sempre tem lá o linkzinho, ou pode se inscrever no canal do YouTube. Não tem que acionar o sino? Acionar o sininho, porque você acionando, você vai receber um alerta no seu celular. Não é bater o sino que eu falo, né? É acionar. Acionar. Eu acho tão divertido. Bater não é pra bater sino nenhum. Bom, eu sou muito tolhido aqui nesse programa, viu, gente? Eu quero dizer, mas foi um grande prazer. E de verdade, o prazer é ele. Vamos assistir o stand-up do Rafael Cortez. Vamos contratar a palestra do Rafael Cortez. Vamos fazer tudo com o Rafael Cortez. E agora, e o que a gente vai fazer aqui, vocês não vão ver, porque isso vai ser nosso. Até o próximo. Até terça. Rafa, Vamos abrir essa tchau. Vambora.
Tchau.